né, que nós fazemos dessa materialidade, desse material, daquilo que temos aqui no planeta, é exatamente o problema, a dificuldade que nós temos em relação a esse problema. Deixa eu só. É que eu tô ligada no outro. Bom, né? Então é o seguinte. Vamos ver aqui algumas imagens que representam bem o materialismo atual, de como nós estamos vivendo atualmente. Só a gente vê uma Black Friday, as pessoas surtam, as pessoas acham que vão ter grandes descontos, grandes oportunidades de comprar, de ter, né? Então, até eu falo bastante agora do supermercado, tá difícil, né? R$ 200 a gente não sai com nada do mercado, praticamente nada no Brasil, né? Mas as pessoas se impressionam com a quantidade de dinheiro, principalmente eu coloquei o dólar aí, que é o dinheiro que está mandando no mundo atualmente, né? Mas eu gostaria de ouvir vocês. O que será que é? Será que o materialismo ainda é o nosso maior inimigo, né? É o nosso maior que ainda influencia a gente a sair do caminho da evolução, a fugir desse caminho? Pode falar, Joyce. Bom, vamos lá. Eu acho que a pergunta é outra, né? O materialismo, ele é o nosso inimigo ou nós somos o nosso inimigo e usamos do materialismo contra nós mesmos, né? Porque, teoricamente, nós vivemos num planeta tridimensional. Tridimensional, então, você fala de material, querendo ou não, o ser humano procura sempre o melhor para ele, né? Então, o que acontece? Na realidade, é o que eu estava conversando outro dia com uma pessoa que falou assim: olha, e estava vendo também, na próxima semana, dia 5 você me deixou aí um encargo legal também, né? E aí é muito claro, Divaldo fala, e a gente estava discutindo sobre isso, que o ser humano é o único animal que mata por futilidade. Ele mata pelo carro, ele mata pela carteira, ele mata pelo celular. E, na realidade, antigamente o ser humano matava para comer, que era dentro dos preceitos da criação para o planeta de 3 dimensões, na evolução que nós temos hoje, né? No patamar que nós estamos. Então, é aceitável que você mate para comer, mas não é aceitável que você mate por causa de um celular. Então, a vida ficou tão fútil, tão banalizada, que vale menos que um celular, né? Então, isso que eu falo. Então, nós somos reféns de um materialismo criado aí para nos corromper, infelizmente. Criado por nós mesmos para corromper a nós mesmos, né? Por Tem que alguns. saber usar, né? Tem que saber usar o materialismo. É como uma ferramenta. Então, por exemplo, o homem percebeu que na chuva ele não podia ficar. Então, ele Sim, construiu uma casa, primeiro de palha, depois de folhas, depois de madeira e depois de cimento. A criação e o progresso é extremamente importante. Porém, usar esse progresso, além do que
as leis espíritas e as leis próprias do planeta mantêm, é isso que nos corrompe. Por quê? Porque eu não vou querer uma casa pequena que caiba eu e a minha família. Eu Minha vou querer uma casa família, grande, cheia de quartos, de banheiros expansiva, para limpar. com árvores e plantas e passarinhos e um pavão na porta. Então, é esse o detalhe. Nós espíritas temos uma outra visão. Isto aqui é passageiro, nós não vamos levar nada disso. Então, assim, na realidade, foi deturpado. É uma lei obrigatória do planeta você estar tridimensional e material. Porém, isso tudo foi deturpado. É isso. O material, a matéria, nos foi dado para que a gente possa viver nesse planeta. Nesse planeta não dá para se viver. Hoje, pelo menos, está um dia frio, você precisa da roupa, você precisa do abrigo, né? O nosso corpo, ele não vive sem alimento, ele não vive sem saúde, né? Hábitos saudáveis. Nós precisamos, sabemos agora, século XXI, que nós precisamos ter hábitos saudáveis. Então, ela foi nos dada como veículo, né, como utilidades, utilitários, para que nós pudéssemos levar adiante uma vida saudável, moral, intelectual e espiritualizada, que é isso que nós vamos ver na nossa palestra de hoje. Mas vocês vão ficar até abismados comigo hoje, porque, por incrível que pareça, né, o materialismo começou a surgir um pouco com a religião, com o misticismo, tá? Historicamente falando. Em filosofia, o materialismo é a concepção de que a matéria é a substância fundamental da realidade e que tudo, incluindo fenômenos mentais e consciência, podem ser explicados através de interações materiais. É uma corrente que se opõe ao idealismo, que postula que as ideias e a mente são primárias. Essa consideração, essa filosofia, considera o materialismo como motor do universo, tá? Eu usei o Livro dos Espíritos, né, para formular essa palestra, capítulos 9, Lei do Progresso, tá? Que nós já falamos das leis do ano passado, mas eu vou falar especificamente da questão 799. E eu gostaria que vocês prestassem muita atenção nessa resposta dos espíritos. De que maneira pode o espiritismo contribuir para o progresso? A Joyce falou do progresso aí, né? É exatamente isso, é a lei do progresso. Destruindo o materialismo, que é uma das chagas da sociedade. Ela faz que os homens compreendam onde se encontram seus verdadeiros interesses, deixando a vida futura de estar velada pela dúvida, o homem perceberá melhor que por meio do presente lhe é dado preparar o futuro, abolindo os prejuízos de seitas, castas, cores. Ensina aos homens a grande solidariedade que há de unirmos como irmãos. Então, vejam, né? Quantas informações aí numa simples resposta, né? O que ele fala de destruir o materialismo, né? É essa ideia, essa filosofia de que eu tenho que ter, né? De que eu tenho que consumir, de que eu tenho que quanto mais eu tenho, mais eu sou valoroso, né? E começar a pensar quem manda realmente nos seus interesses.
É a matéria, é o dinheiro, é o poder, ou é o amor ao próximo, a caridade, o espiritualismo, pensar na sua vida futura, né? Assim, o que determina, né? A Mamon ou a César, né? Que você está buscando. E veja que ele fala que nós só conseguiremos, né, nos unir como irmãos, que a gente fala todas as palestras, que é buscar a felicidade, que é ser feliz, é quando todos os irmãos se respeitarem, quando todos nós consigamos viver juntos, viver bem, superando, né, todas essas diferenças que nós ainda estamos aprendendo a respeitar. Nós estamos vendo guerras aí, problemáticas no mundo, pessoas que brigam por ideias, por coisas bobas, às vezes, desconsideram a vizinho, seu amigo, seu colega, a pessoa que convive com você por ideias, às vezes, pequenas, coisas que poderiam trazer conversas, né, que poderiam trazer construções, levam para o mal e se afastam da pessoa, né? Aí ele está falando de seitas, de castas, né, do poderoso e do não poderoso e das cores, das etnias que nós temos no planeta. Veja quanta coisa a gente pode tirar de uma simples resposta, né? Então, como surgiu o materialismo para nós? Eu estava acabando de assistir aqui no The History, um programa sobre os maias, né? Falando que os sacerdotes controlavam todinha a vida deles, do material que eles iam usar para fazer a roupa, os objetos, as ferramentas, ao dos cultos, dos sacrifícios, das partes religiosas, né? Então, o misticismo, né, começou aí trazendo essa necessidade do material no sentido de objetos, né, lugares que nós tínhamos que fazermos, como nos maias, construindo as pirâmides para fazer os sacrifícios, a religião deles lá, né? Nós tínhamos que ter objetos sagrados, e começou a surgir o poder, né? Começou a surgir aí também a possibilidade da opressão do povo, né? Usar a fé como algo material, que precisa de objetos e rituais para ser fortalecida, né? Surgimento de grandes religiões com objetos locais, preços e a dominação que culminou com a Idade Média, com a igreja opressora, né? Muitos, né? Isso não sou eu que estou falando, muitos foram mortos como bruxas e bruxos, não era para se, não era porque a pessoa era ou não era, é porque ela tinha dinheiro, ela tinha terras, ela tinha poder que a igreja queria e acabava matando a pessoa para conseguir aqueles angariamentos para a igreja, né? Depois veio a reforma industrial, né? Que a gente já falou sobre ela aqui. Quanto mais comprar, mais produção, maior, mais quantidade, mais dinheiro, mais poderio industrial para você criar mais coisas e fazer mais coisas. Hoje, a gente fala da ostentação, né?
Quantos e quantos jovens a gente vê nas redes sociais ostentando e achando que isso é poder, que isso é visualização, que isso é possibilidade, né? Quanto mais eu tenho, né, mais eu sou valoroso, mais eu sou poderoso, mais eu comando, mais eu tenho poder. Esse ainda, infelizmente, é o pensamento de hoje, né? Somente com o iluminismo, né, começamos a pensar e a raciocinar. Será, né, que é bem assim? Será que as coisas são assim, né? A ciência veio trazendo novas ideias, novas possibilidades, comprovando coisas e que o pensamento era oprimido, que nós não pensávamos nem no nosso próprio mundo, achávamos que a Terra era quadrada, era reta, né? E a ciência veio trazendo essa possibilidade, e aí nós começamos a trazer também a filosofia de volta, porque a filosofia era dos gregos, mas nós começamos a pensar também na necessidade de todos, né? Começamos a pensar nos pobres, nas pessoas que não tinham empregos, começamos a pensar no outro, né? Como no nosso próximo. Começamos a não ficar somente pensando em nós ou na nossa família, mas pensando na humanidade, abrindo nossos horizontes para pensar no mundo de forma geral, né? Muitas pessoas hoje no mundo pensam de forma geral nas problemáticas do mundo, estudam sobre essas problemáticas, trazem soluções, oportunidades de melhoria, né? Então, tudo isso surgiu quando a gente começou a ter a oportunidade de ter novos pensamentos, novas ideias, tá? Nós não podemos, assim, justificar, né, a ideia do materialismo, apontar uma pessoa e dizer, ai, você é materialista, né? Porque aquela pessoa, ela pode ser íntegra, ela pode ser virtuosa e ela pode ser altamente ética. É apenas um lado ainda, né, que ela não virou ainda aquele lado pensar no futuro, na espiritualidade, em Deus, em Jesus. Pode ser que ela ainda não virou essa chave, mas não dá para apontá-la e dizer: ah, você é mal porque você só pensa no dinheiro, né? Sendo que pode ser que ela faça caridade, pode ser que ela ajude o próximo, pode ser que ela seja uma pessoa íntegra, né? É uma face aí da sua personalidade que ainda vai ter que ser trabalhada, né? Reconstruída e vista durante a encarnação daquela pessoa. Tá? Praticamente, o que é o materialismo, né? É ganhar mais para gastar mais, para ter mais, é quantidade sem uso, né? Como a Joyce fala sempre também, eu tenho 30 cachecóis. Para que eu vou precisar de 30 cachecóis? Se eu só tenho um pescoço, né? Para que eu vou comprar 12 maçãs? Se só eu na minha casa como a maçã, eu vou conseguir comer essas 12 maçãs no decorrer ali daqueles dias, ou as maçãs vão estragar, né? A gente só pensa no grandioso, no carro, na casa, na viagem, no que demanda um projeto grande, uma construção grande. A gente não pensa nas coisas pequenas do dia a dia, que também podem ser materialismo, né? Como eu estava falando aí, o desperdício.
A gente vive num mundo agora que a gente sabe que a gente tem que construir com sustentabilidade, que a gente tem que construir com economia, que a gente tem que fazer as coisas pensando no futuro, pensando em parar de destruir o planeta Terra. Isso também é um tipo, né? Pessoas que não pensam em despoluir, pessoas que pensam em gastar água em quantidade, pessoas que pensam em matar animais, em destruir árvores para achar ouro. Isso também é um tipo de materialismo, né? Você está ainda, além do buscando aquela materialidade, você está destruindo o planeta Terra. Olha, são duas consequências aí a serem pensadas, tá? Relacionar sucesso com posse. Ah, eu só serei uma pessoa famosa, importante, conhecida, com sucesso, quando eu tiver dinheiro, né? E às vezes você fala, não é o dinheiro que te faz. Você vê, pode ver aí, a maioria dos famosos do Brasil vieram do povo, vieram das classes mais baixas e foram tendo lucros aí com a vida que eles foram construindo, né? Foco, a pessoa só pensa nos bens materiais. Ela não tem um espaço para pensar nem às vezes até ter lazer, né? Descansar. Ela pensa só em trabalhar para conseguir mais bens materiais, né? E eu acho que também pessoas que têm falta de empatia e compreensão com o próximo, né? Que não veem as necessidades materiais, a fome, o frio que as pessoas estão passando, nem se preocupa com isso. Então, é uma falta de empatia, é uma falta de se colocar no outro. Também constitui um tipo de materialismo, né? De um pensamento só em si e deixar o próximo de lado. É claro, como eu estava falando no começo, que o material tem que ser usado para o nosso sustento e para a nossa evolução. Nós temos necessidades, né, para sobreviver, para essa matéria que é o próprio nosso corpo, já é matéria, né? Nós precisamos da comida, dos remédios, da vacina, da roupa, do abrigo, etc., né? Nós precisamos sim ter locais para viver e para aprender, né? Nós precisamos ter a nossa casa, né? Que não precisa ser com ostentação, como eu estava falando lá no começo, pode ser uma casa humilde, né? Mas uma casa que todos possam ser abrigados, ali que a família possa viver bem e tranquilamente. E lugares para aprender, como escolas, universidades, casas espíritas, locais onde se pratica o amor, onde se pratica a caridade, né? Associações, ONGs, aí tem diversas e diversas ONGs, umas que cuidam dos animais, da Mata Atlântica, da fome, né? A campanha do agasalho. Então, a gente vê aí que há lugares, há necessidade, nós temos necessidade de ter lugares para se praticar também o conhecimento e o aprendizado, né? Nós precisamos do dinheiro também para proporcionar o conhecimento e a ciência, para que cada vez mais a gente progrida e evolua. Para fazer a caridade e ajudar o próximo. Nós precisamos do dinheiro para a agricultura e outras pecuária e outras
formas aí de conseguir o alimento, de manter o alimento, mas agora pensando na sustentabilidade do planeta, né? Se eu vou tirar daqui, eu tenho que também repor por ali. Eu tenho que fazer de um jeito que não destrua mais. Nós precisamos para as tarefas cotidianas e objetos que utilizamos, como ferramentas, né, panelas, para cozinhar o alimento, que nós fomos criando isso também no decorrer da humanidade, nós fomos usando a matéria, criando novos objetos de acordo com as nossas necessidades, tá? E também, como eu disse lá em cima, é necessário dinheiro para desenvolver o conhecimento humano, livros, né, cursos, uh, as universidades, as escolas, porque só o conhecimento é que traz evolução, é que traz discernimento, é que faz você continuar pensando como nós começamos a pensar com o iluminismo, né? O materialismo extremo, né? Nós estamos vendo isso aí com as redes sociais, em que as pessoas são extremamente felizes e ficam mostrando: eu comprei isso, eu comprei aquilo outro. Olha, eu vou mostrar minhas comprinhas, né? Assim, então, e as pessoas vão vendo aquilo e falam: poxa, eu não tenho condição, eu não tenho como ter aquilo, eu não tenho como comprar aquilo. Então, vai gerando, né, a indiferença, que é você não pensar em ninguém, só pensa em si mesmo, a vaidade, o orgulho, o poder exagerado, o egoísmo, a solidão, o imediatismo. Nós estamos no século dos imediatistas, dos imediatos. Eu vi lá, eu quero hoje, né? As pessoas não têm mais aquele pensamento, né, que nós tínhamos mais antigamente de juntar, de poupar, de economizar, de juntar, de ter projetos, de construir aquilo para você conseguir, né? De economizar para você fazer uma viagem que você quer muito conhecer, né? De economizar para você comprar a sua própria casa. As pessoas agora elas querem para hoje, né? E a gente sabe que as coisas não são bem assim, né? Traz a desesperança, como eu estava falando, eu não tenho como fazer isso, né? Afasta Deus e as suas leis, e em alguns casos pode levar a pessoa até o suicídio, né? Porque ela fica só ruminando aquela falta do dinheiro, aquela falta da materialidade, que ela não tem condição de ter aquelas possibilidades, de ter aquilo que foi mostrado na televisão, aquilo que foi mostrado na internet, e ela vai amontoando essas frustrações que podem acarretar num problema maior, né? Mas aí, justamente, né, vem a parte que nos toca, que é o espiritismo. Como o espiritismo, né, trabalha com essa materialidade. Nós sabemos que o espiritismo é religião, ciência e filosofia. Que nós estamos fazendo aqui hoje, nós estamos realmente filosofando sobre o exagero do materialismo, né? E nós sabemos que o Espiritismo é o consolador que foi prometido por Jesus, que ele voltou para o plano espiritual, mas ele falou:
Vocês terão aí um consolador que trará muito mais respostas, que trará muito mais conhecimento para vocês. O espiritismo, ele alarga a compreensão humana, né? E quando eu falo humana, eu não estou falando só da gente aqui encarnado, né? Ele também traz conhecimento e traz renovação para os espíritos de um modo geral, tá? Ele equilibra, que é o que eu falei também no começo, é o equilíbrio que a gente tem que buscar sempre. Então, ele equilibra a inteligência, a moralidade e a espiritualidade. Ele nos faz compreender que a matéria, né, é para vivermos aqui nesse planeta, que nós não temos necessidades extremas, que nós temos que pensar antes de sair comprando, antes de sair consumindo, antes de sair fazendo, porque o dinheiro pode servir para outras coisas também, né? Como para ajudar o próximo, como para trazer conforto, consolação para alguém que está passando uma dificuldade, né? Como você fazer uma instrução, buscar um novo conhecimento, né? Então, há várias possibilidades para economizar, para poupar, para realizar alguma coisa que você quer para o futuro, né? Então, a gente compreende que o dinheiro, que o material, que as coisas que nós temos, elas têm que ter utilidade, elas têm que servir para alguma coisa, né? Objetos apenas para mostrar para os outros, para ostentar, né? Eu não estou falando aqui que você não pode ter um carro. O carro é um meio de transporte, ele tem muita utilidade, né? Eu não estou falando aqui que você não pode ter a sua casa. A casa é o seu local de abrigo. Você tem necessidade de ter uma noite de sono tranquila, né? Então, eu não estou aqui dizendo que as pessoas assim não podem comprar aquilo que elas querem, o que elas desejam. Mas pense, né, quando você for comprar da próxima vez, o que aquilo vai ser útil na sua vida? O que aquilo vai construir, né, para o seu futuro, vai melhorar na sua casa, vai melhorar no seu convívio com as pessoas, vai melhorar no seu trabalho material, no seu trabalho espiritual. O que aquilo vai te trazer de crescimento e possibilidades, tá bom? A Joana de Ângeles nos diz, né, que mesmo quando se vincula, quando a pessoa, né, quando nós, né, nos vinculamos a alguma doutrina religiosa, é claro que toda a regra tem a sua exceção, né? E ela permanece materialista ainda, né? Mesmo escutando todas essas conversas, todas essas propostas, todas essas ideias. Por quê? Porque ela ainda, né? Ela ainda sofre com o egoísmo, ela ainda tem as suas paixões ligadas ao egoísmo. O que é o egoísmo? É pensar só em si mesmo, né? É o que eu quero para mim, é o que eu quero ter meu, tá? Então ainda a gente fica, né, muitas vezes, né, a gente pensa, puxa, né, eu queria tanto, né, aquela nova coisa que lançou, eu queria tanto, às vezes até um livro, né, que lançou, e você tem que juntar o dinheiro para comprar aquele livro, porque assim de pronto, né? Você tem que organizar as suas contas, os seus pensamentos, as suas ideias para ter os objetos.
E então ela fala isso, que mesmo que a gente já esteja numa religião, né, ligado a Deus, a Jesus, aos conhecimentos morais, a pensar mais com raciocínio, com atitude, ainda a gente ainda está numa fase ainda de viver com o pensamento ainda um pouco egoísta, né? E eu trouxe essa outra ideia aqui para vocês, né? Ser ou ter, eis a questão. O que você prefere mais, ser, né? Ser uma pessoa ou ter coisas e objetos? Entre ser e ter, prefira ser. A essência tem valor, as coisas têm preços, né? Todos podem ter o que você tem, mas ninguém pode ser o que você é. Então, eu queria terminar a nossa palestra hoje com esse pensamento, né? Não se aflijam, eu sei que a gente vai no mercado, fica. Eu falo para minha mãe, eu fico deprimida no mercado, porque eu falo, puxa vida, né? Como as coisas estão caras, a gente conversa sobre essas coisas, né? De como a vida do brasileiro está bem, os salários estão baixos, como a gente está subjugado aí aos descompassos do governo, mas pense por outro lado, né? Quem eu sou, né? Que habilidades eu tenho? Que conhecimentos eu tenho? O que eu sou como ser humano? Que ideias? Como eu penso pelo outro? Como eu faço pelo outro? Quem eu realmente sou? Que aí você vai até acalmar esse descontentamento que às vezes a gente sente quando tem que lutar realmente para ter o lado material, para ter as condições aí que a gente precisa para essa vida material, né? Então, não se desesperem, né? A oração é sempre o melhor remédio. Então, vamos a uma oração aqui que eu separei um vídeo. Vamos ver se eu vou conseguir passar o vídeo. Ó Deus, neste momento de silêncio e fé, me coloco diante da tua presença. Não venho te pedir bens materiais, nem títulos, muito menos reconhecimento. Venho, Pai, pedir aquilo que dinheiro algum pode comprar: a conexão viva e profunda contigo, que acende uma luz, que me traz alegria, gratidão e bem-estar. Eu compreendi que sem o teu amor tudo me falta, mesmo quando tudo parece estar no lugar, mesmo quando tenho tudo ao meu dispor. Há momentos em que não tenho direito em reclamar de nada, em razão da minha linda casa, em razão da admiração que amigos têm por mim, em razão da competência que exerço em meu trabalho, em razão da minha saúde e a saúde dos meus familiares. Mas ainda assim, por dentro, o vazio persiste e a inquietação não cessa. É nesse instante que entendo que nada externo é suficiente quando o coração não repousa em ti. Muitos correm atrás da felicidade nos aplausos, nos prazeres
e nas conquistas passageiras. Mas nada disso permanece quando o espírito está distante do teu amor, porque só tu, Senhor, tens o poder de preencher o que mais ninguém vê, de tocar o que ninguém consegue alcançar, a nossa essência. Pai, dai-me forças para que eu possa te buscar acima de tudo, que a minha fé não dependa do que eu tenha, mas do que eu sou em ti. Não permita que eu me engane com os brilhos do mundo, esquecendo da luz que só a tua presença pode acender dentro de mim. Tu és o caminho quando a glória terrena acontece. Tu és o alívio quando o cansaço aperta. És a voz mansa no meio do ruído das preocupações. És o abraço que consola quando ninguém compreende, e a direção segura quando a bússola dá pane. Senhor, que eu jamais troque a tua paz pela agitação das conquistas materiais, que eu jamais me iluda achando que posso ser pleno longe de ti, pois todo sucesso que não nasce do teu propósito é fardo, não bênção. E toda riqueza sem a tua presença é apenas vaidade. Por isso, Deus, desperta em mim a sede de te louvar todos os dias, o desejo de te encontrar nas pequenas coisas e o entendimento de que nada me fará feliz se eu não estiver em comunhão contigo. Que assim seja, graças a Deus. Então, pessoal, é isso. Eu encerro a minha palestra, então, com essa prece que eu achei. Veio ontem para mim, porque esse rapaz que faz essas preces, eu entrei no grupo do WhatsApp e ele manda pelo WhatsApp e posta no YouTube. E veio ontem, eu falei, nossa, tem tudo a ver com a palestra que eu estava pensando em fazer. E quem quiser assistir, depois eu posso até mandar a prece diretamente lá no grupo das palestras, para vocês verem com mais calma e pensarem aí com mais possibilidades de assistir novamente, com mais calma, tá bom? Alguém gostaria de falar alguma coisa mais? Pode falar, amiga. Adorei a palestra, a prece me acalmou. Eu estava só relembrando uma coisa, já que a gente também falou sobre a luz do espiritismo, o quanto a reencarnação dilui esse nosso valor materialista, né? E o quanto o materialismo, mesmo sendo tão ainda glorificado, né? Às vezes as pessoas não querem entender sobre a vida espiritual para se manterem materialistas e consumirem e viver a vida no prazer, nas conquistas das coisas, no ter, né? Mas quando elas, como é para todos o desencarne, elas se chocam com o fator de que nada a gente leva daqui, né? O material aqui fica, porque é aqui que ele pertence. E ele só vai se diluir com para muitos, né? Ele só vai acabar se diluindo com as experiências reencarnatórias. Então, se hoje eu tenho e ostento, e tenho mais do que sou, como você colocou, numa outra eu não vou ter.
e tudo que eu conquistar vai ser com grande sacrifício, né? Então, e aí está também vinculado à lei da reencarnação as diferenças sociais, as diferenças de classe no mundo de provas e expiações que nós vivemos, né? É aprendizado, é o diluir o materialismo em nós. Se não conseguimos fazer pelo amor, pela conscientização, então ele vai pelas experiências mais duras que as reencarnações nos trazem para a gente começar a enxergar e divisar sobre outros aspectos em outras classes sociais com menos possibilidades de aquisições materiais. É isso que também me ocorreu. E nós temos que pensar o seguinte também, já que você falou em reencarnação, amiga, nós não estamos aqui julgando os ostentadores, os que pensam mais pelo lado material, porque também nós já fomos assim. Nós só conseguimos... Porque pensa aqui comigo, né? Se reunir aqui, parar uma horinha para se reunir aqui para falar sobre espiritismo, ou seja, ir numa igreja, fazer uma oração, muitas pessoas ainda não conseguem isso, né? Ainda não despertou esse lado nelas. Nós já vemos essa necessidade, sentimos falta do trabalho, sentimos falta de estar entre amigos, né? Mas quem disse que nós também já não, né, não usamos e abusamos da matéria em outras vidas nossas, e agora nós temos aquele, né? É o parceladinho mesmo para viver aquela condição, quer se alimentar e viver, né? Porque não dá realmente para você ostentar mais. Porque senão, se você tivesse ainda mais, era capaz de você estar ostentando também. Então, a gente tem que levar tudo isso ao nosso raciocínio e ao nosso pensamento. Que se a gente está nessa situação hoje, pode ser que em outras a gente já abusou, a gente já foi, né? Pode falar. Quando Kardec chegou a se conscientizou de que realmente existia a vida além da morte, abriu para ele uma concepção, um conhecimento enorme, porque ele estava insatisfeito com o materialismo. Jadez estava dominando tudo, faculdades, escolas, o pensamento das pessoas. Quando ele pôde mostrar, e com provas concretas de que nós éramos eternos, e o principal nosso é o espírito, é ele que continua, né? Nós não levamos nada daqui, nem o corpo que nós usamos, que nos é emprestado. Então, nesse momento, ele entendeu o quanto era necessário essa explicação e compôs aí, conseguiu deixar essa orientação para nós todos, né? Nós somos espíritos eternos, né? Não somos da Terra, não somos do Marte, não somos do universo, criaturas de Deus para caminhar na evolução pelo universo. Fantástico, né? Bom, gente, 9h21, vamos passar agora para o nosso momento da nossa caridade, que é a nossa vibração. Hoje não vou citar o nome específico de ninguém, mas vamos vibrar aí por nossas famílias, né? Por aqueles que amamos, que estão no nosso convívio, que todos possam receber essa ajuda que temos certeza que aqui recebemos, né? Que aqui unidos em pensamento positivo, em pensamento amoroso,
nós já recebemos. Então, nós gostaríamos que essas energias, que essa positividade possa chegar a toda a nossa família, né? Aos nossos filhos, aos nossos pais, aos nossos cônjuges, a todos aqueles que compõem aí as diversas famílias do nosso universo atual. Que possamos vibrar também por nossos parentes, né? Aqueles que estão mais distantes, que estão em outras cidades, em outros estados, que estão aí mais afastados pela correria da vida, mas que fazem parte desse nosso círculo familiar e que eles possam receber em seus lares essa vibração amorosa também. Vamos vibrar pelo nosso país, pelo Brasil, para que cada vez mais possamos pensar mais no próximo, pensar mais na natureza, mais nos animais, que sejamos aí referências de pessoas de bem, solidariedade, né? Com pensamento no próximo, como já somos e que possamos continuar sendo esse povo que se preocupa com o próximo, com aquele que precisa de ajuda, com aquele que está enfrentando dificuldades momentâneas naquele momento. Mas vamos vibrar também pelo mundo, pelos outros países, que eles possam cada vez mais encontrar a paz, encontrar a solidariedade, encontrar o amor, encontrar o respeito, o companheirismo, a união, que essas sejam as bandeiras, que essas sejam as pautas que temos aí que divulgar, que temos aí que ampliar e sendo nós uma gotinha do oceano ou um grão de areia da praia ou do deserto, nós juntos já somos hoje 16 gotinhas e 16 grãos de areias que estão pensando, que estão trazendo, que estão aprendendo, que estamos evoluindo e buscando essas bandeiras para a humanidade aí, né, divulgando cada vez mais não só a mensagem espírita, mas também as bandeiras do respeito, do companheirismo, da compreensão, da paciência e outras mais bandeiras que vocês que tenham aí no seu coração. Vamos vibrar por todos aqueles que estão nos hospitais, que são muitas pessoas. Nós estamos aí vendo cada vez mais vírus, bactérias, doenças que estão atingindo as pessoas, não só no lado material, e também as doenças de cunho psicológico e emocional, as doenças que já vêm, né, com o ser. Vamos vibrar por todas essas crianças, essas pessoas que vêm retornando ao planeta Terra com comprometimentos de doenças aí que são necessidades que elas têm para a sua encarnação, para a sua progressão. Vamos vibrar por todos esses seres para que eles possam ser cada vez mais respeitados, compreendidos e terem as possibilidades de viverem com felicidade, com paz, como todos nós queremos viver aqui nesse planeta. E assim, nós agradecemos por essa maravilhosa oportunidade de hoje, por esse nosso encontro, que, Pai amado,
temos a oportunidade de conversar sobre essa doutrina espírita que nos traz tantos esclarecimentos, que nos fortalece o espírito, os nossos pensamentos e as nossas ideias. Agradecemos por essa grandiosa oportunidade. Agradecemos também o nosso irmão maior, Mestre Jesus, pelos seus ensinamentos, pela sua preocupação para conosco, pelo seu companheirismo em ainda permanecer entre nós, que sua mensagem possa ser ampliada e divulgada cada vez mais e que consigamos colocar os seus ensinamentos na prática do nosso dia a dia. E vamos também agradecer aos espíritos amigos, aos nossos companheiros da casa espírita, aos nossos amigos espirituais, particulares e individuais de cada um, que agradecemos por sua paciência para conosco, se mantém firmes, se mantém sempre ao nosso lado, nos inspirando a dar passos mais assertivos diante da nossa vida. E assim, agradecidos, nós encerramos o nosso encontro dessa noite. Que assim seja, graças a Deus. Muito obrigada, amigos, amigas. Bom Até sábado. sábado de Boa noite, psicografia. Boa noite a todos. Boa noite a Boa todos. noite, Boa Lu. noite. Obrigada. Boa noite. Boa noite, amiga. Excelente semana. Boa semana. Tchau, tchau. Tchau, Tchau. amiga, até.